Glória a Deus. Irmãos queridos, eu quero aqui também fazer um convite especial para as mulheres. As mulheres digam glória a Deus. Nós já estamos repassando este convite de manhã, agora à noite, convidando as mulheres para o próximo sábado, dia 4 de setembro, às 20 horas aqui no templo. A entrada é gratuita. Nós vamos estar recebendo a professora do Rema Brasil, Jane Marques. E quem conhece a Jane aí, levanta a mão. Então, será uma palestra maravilhosa pelo poder do nome de Jesus, na unção, na graça. Então, nós convidamos vocês. E os jovens vão estar no nosso salão social, também realizando o seu culto ali para a glória de Deus. Quero também dizer para os irmãos queridos que nós estamos em remodelação da igreja e tem sido bênção. Já tiramos uma oferta especial, nós temos visto os irmãos contribuir no Pix, que é uma oferta de gratidão extra que você está investindo na igreja. E nós também estamos fazendo algumas promoções dentro da igreja, da pizza, da feijoada e assim por diante. Então, nós vamos estar na liberdade, nós vamos ter muitos líderes, os irmãos dos departamentos de lideranças da igreja, vai estar vendendo para você uma pizza, vendendo alguma coisa. Esse dinheiro será revertido para a reforma da igreja. É uma maneira de você participar, é uma maneira de você contribuir, e também você pode ter toda a liberdade de estar contribuindo, porque tudo é para a glória de Deus. Amém? Mesmo assentados, ficamos um bom período em pé. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 7. A palavra de Deus, ela é incomensurável. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é poderosa. Oh, aleluia. Então, Lucas capítulo 7, versículo 9 diz: Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Agora vou fazer uma outra leitura que está em Êxodo, capítulo 14. Versículo 13, 14 e 15. Velho Testamento, Gênesis. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o grande livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Eu quero nesta noite trazer uma palavra, primeiramente, uma palavra que vai motivar o teu coração pela fé. Porque quando tem palavra de Deus, palavras de promessas, palavras ditas pelo Senhor, a fé passa a existir e operar. Aonde não tem a palavra, aonde a palavra está ausente, não existe fé. Então nós temos que sintonizar que é necessário nós estarmos meditando na palavra, lendo a palavra e observando as afirmações de fé proféticas, de ensinamentos que Jesus, seus apóstolos
o Velho Testamento, que nos traz experiências marcantes para que a tua fé seja operante. Eu quero partir de um princípio que, normalmente, para filhos, nós escolhemos nomes. E nomes sempre têm um significado. Se você perguntar o que significa Daniel, Daniel está ausente, está retornando de Campinas, o pastor Daniel, meu filho, e logo essa semana, amanhã, já está presente aqui. Daniel significa Deus é meu juiz. Elias, apenas uma comparação. Jeová é Deus. Por que não dizer para você que não seria nem feio, nem abusivo ter um nome de fé? Já que as pessoas não escolheram este nome, fé, para denominar o nome de um filho ou uma situação que seja de tanto valor para você. Vem a palavra de Deus dizendo, fé significa convicção. E se alguém chamar fé, venha convicção para cá. Venha coisas que existem. Venham coisas que são determinadas pela fé. É bom você lembrar que está escrito em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu falar agora para você, o seu nome é fé, você vai dizer comigo, está falando comigo, eu sou filho de Deus. Vamos treinar? O seu nome é fé. Eu sou filho de Deus. Então vamos fazer mais fácil. Quando eu falar, fé é seu nome, está falando comigo. Você é filho de Deus, está falando comigo. Amém? Então vamos treinar essa turma aqui. Seu nome é fé. Você é filho de Deus. Seu nome é fé. Você é filho de Deus. Nós podemos melhorar. O seu nome é fé. Vocês são filhos de Deus. É desta forma, é esse comportamento, é este som claro que você e eu precisamos ouvir. Nós somos pessoas de fé. E Jesus, ao ter essa experiência de se defrontar com o servo do centurião, que estava enfermo mortalmente, este homem se envergonhou de se encontrar com Jesus. Mas a característica desse homem, ele era um homem generoso, participativo, mesmo como romano na sociedade judaica. Ele ajudou até construir a sinagoga daquele tempo, de Cafarnaum. Mas aquele homem se limitou, pensando que ele não teria condições de pedir, de fazer algum pedido a Jesus. Então ele mandou emissários. Mestre, aqui está o recado do centurião. Um homem que governava 100 soldados romanos. O servo dele está doente. E ele está precisando de ajuda. E nós estamos recorrendo a você. Jesus disse, eu vou com você. A gente percebe a voluntariedade de Jesus de socorrer, de abençoar, mas despertar fé e trazer resposta. Mas veio também com o seu pedido do centurião. Não precisa vir na minha cidade nem na minha casa. Principalmente na minha casa. Diga uma só palavra que o meu servo será curado. Oh, aleluia! Isto é fé. O ministério de Jesus estava começando. E ele faz uma referência a um homem pagão, a um homem romano, e dizendo, eu nunca vi tamanha fé em Israel como deste homem. É assim que temos ensinado e aprendido no passar dos anos.
Depois da morte, da ressurreição de Jesus, ele havia prometido: tudo que pedirdes no meu nome, crendo, será feito. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Meu irmão, aquele centurião andou pouco com Jesus, mas só de ouvir falar, a fé foi aguçada, a fé foi despertada. E aquele homem passou a ter uma menção nobre dentro de homens de fé, mulheres de fé. Eu estou falando do tema agora generalizado, englobando homens e mulheres. Porque na realidade, aquele homem não precisou da presença de Jesus ali. Ele sabia o que significava autoridade. É isso que temos ensinado. A autoridade do crente é quando você diz, e quando eu falo, o seu nome é fé? O seu nome é fé? É porque você sabe a tua identidade. Você sabe a tua capacidade. Você sabe a tua autoridade. E o que está na tua boca, que deve movimentar o teu exterior, é fé. Porque quando você enche o seu coração da palavra, você lembra que eu disse? Aonde há palavra, existe fé. Aonde há ausência da palavra, não tem fé. Por isso que todo culto, nós temos que centralizar a nossa mensagem em Cristo. Ele é a vitória da nossa fé. Ele tem poder para resolver qualquer situação. E com isso eu quero memorizar um princípio. A fé é mensurável. Ele disse para o centurião: homem de grande fé. Eu quero que você avalie agora comigo. Que tipo de homem, que tipo de mulher que você quer ser nos seus dias de vida? Um homem de grande fé, uma mulher de grande fé, ou um homem de pequena fé, uma mulher de pequena fé? Nós devemos escolher aquilo que vamos ser. E nesses dias, nós temos que estar convicto que quando Deus fala de fé na igreja, através dos pregadores, desde as crianças até o pastor, nós estamos despertando aquilo que nos é próprio, aquilo que nos pertence, mas nós temos que colocar os nossos ouvidos atentos, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e eu quero ser do tamanho da minha fé, então eu preciso crer, eu preciso falar, eu preciso estar contagiado com a verdade de Deus que modifica, que transforma e que faz a existir. E quando Deus está falando, você tem um nome significativo. Há a palavra fé dentro do teu coração. Sabe por quê? É com o coração que você crê. É no coração que habita a tua fé. É com a boca que você declara aquilo que você crê, aquilo que vai existir. Então nós estamos nos tempos de milagres, que o poder de Deus quer que você saiba que você nasceu não para ser pequeno, você nasceu para ser grande em fé. O seu nome é fé? Você é filho de Deus? Glória a Deus. E partindo desse princípio, a sua fé sempre precisa de uma unção fresca. É onde nós precisamos estar juntos sempre, memorizando a palavra, a unção profética fluindo, a palavra de Deus enchendo o teu coração de alegria, você afastando os problemas, você afastando as dificuldades, sabendo que Deus que está em você é maior. E se o maior habita em você, continue caminhando com força, com segurança no teu coração. É uma introdução para que você saiba que os olhos de Deus estão colocados em você. E nós estamos precisando nesses últimos dias de ativar a nossa fé. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós lemos na palavra, os testemunhos que nós ouvimos, nós precisamos contagiar. Nós vamos falar dessa história do Velho Testamento. Quando você vê esse marco
de Deus usando Moisés para tirar o povo do Egito é algo sobrenatural, é algo poderoso. A Bíblia fala que eles nunca mais viriam um milagre desse tamanho. Aqueles egípcios que estavam confrontando o povo de Israel, os hebreus, nunca mais, depois de terminar essa história, seriam vistos. Mas antes disso, nós precisamos ter uma sintonia. Como nasceu esse nome Israel? Foi quando Jacó lutou no vale do Jaboque. O nome dele, Jacó, enganador, suplantador. E ele tinha que encontrar com o seu irmão Esaú. O encontro era de morte. Mas Deus viu o coração de Jacó. E ele atravessou o vale do Jaboque. O anjo do Senhor apareceu para ele. E eles lutaram. E Deus, ao momento da vitória de Jacó, foi tocado na sua articulação, na sua coxa. E ele passou a ser manco. E naquele dia, Deus disse: não chamarás mais Jacó, chamarás Israel. E Jacó teve 12 filhos e assim por diante. Mas teve um filho que se destacou, chamado José. Você também conhece a história. Eu não vou centralizar essa história dessa forma, contando a biografia de José nem de Jacó. Mas, quando eles estavam como família, conquistando a Canaã, tomando posse da terra, veio uma grande fome. E Jacó passou por isso. Mas dentro dessa história, nós temos José, que foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito. Não é José do Egito, é José no Egito. E esse homem testemunhou da palavra de Deus, e a palavra gerou fé no seu coração, mesmo nas adversidades, nas circunstâncias. Ele venceu. E com 30 anos, foi dado o anel de administrador do Egito. José administrou o Egito 80 anos, e morreu com 110 anos. Aonde o senhor quer chegar? Eu quero dizer que ficaram ali 400 anos no Egito. Acomodaram com a fé de José. Tudo que ele creu, eles passaram a desfrutar. José faleceu, outros faraós sucederam, mudaram algumas leis, e o povo de Israel passou a ser esquecido. Mas quando ele começou a aumentar, os faraós colocou os olhos no povo de Israel e começou a escravizá-los. Muitas vezes um conforto como esse pode ser bom, mas muitas vezes a acomodação que aconteceu com o povo hebreu tem acontecido agora. O povo hebreu ficou 400 anos. Moravam na terra, parecia que a terra era deles, mas não era. A terra era dos egípcios. Passaram a ser perseguidos e escravizados. Até o momento que Deus mandou o libertador, Moisés, para tirá-los do Egito. Mas ali teve a marca da vitória. Os umbrais das portas dos hebreus foi sinalizado com o sangue, para ali simbolizar o poder do sangue, o poder da remissão de pecados, o poder da cobertura espiritual de Deus, porque Deus nunca se ausentou do seu povo, Deus sempre está presente. Quando acontecem coisas negativas, ou esses períodos grandes na Bíblia de silêncio, é porque o povo manteve-se acomodado ou desobediente, distante da palavra de Deus. Viveram na fé de José por muitos anos desfrutando. Acomoda. Jesus disse para nós não somos desse mundo. Para eles não tinha uma determinação que era 400 anos. Mas para nós sabemos que nós vamos passar aqui 2000 anos. E os anos já praticamente se passaram. A igreja conseguiu vencer.
Mas nós temos uma palavra de Deus que diz que o evangelho tem que ser pregado até os confins da terra. Por isso que eu chamei o seu nome de fé. Porque a fé traz a existência das coisas que não aconteceram. E Deus, em Cristo Jesus, o Senhor Jesus, Ele deu à igreja poder. Ele deu o poder do evangelho. Está escrito, o evangelho é boas notícias, é poder de Deus. E foi dado à igreja para viver poder do Espírito Santo, poder de milagres, e vivermos uma vida enquanto estamos aqui, mas nós não somos daqui. O tempo está vencendo. A pandemia chegou e mostrou como que pode abalar vidas que estão vivendo de uma fé um pouco distante. Uma fé só que resolve as necessidades. Isso não é fé. Isso é um favor de Deus que a pessoa recebe. Nós precisamos ter estabilidade naquilo que nós cremos. Nós temos que eliminar as nossas deficiências na fé e termos uma vida abrangente naquilo que nós cremos pela palavra. Viveram na fé de José por muitos anos. Hoje, nós estamos vivendo numa fé do tipo de Deus, ensinada por Jesus, para fazer milagres e prodígios. E Ele mesmo disse que esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. E a igreja está municiada para este poder, mas ela não pode ficar acomodada, gostar de viver deste mundo. Este mundo não nos pertence. O príncipe desse mundo é Satanás. O Deus desse século é Satanás. Muitas vezes por um bom emprego, por um bom ganho, ou uma boa aparência, uma estabilidade, nós nos acomodamos e levamos uma vida espiritual um pouco acomodada ou bem leve, mas quando vem a pressão, a gente vai para Deus. Porque nós sabemos o caminho. Nós sabemos quem nos dá a resposta. A fé, ela é na palavra de Deus. E a palavra de Deus materializa tudo aquilo que nós precisamos. Principalmente na área do perdão. A morte de Jesus nos purifica de todo pecado. Principalmente na área da cura. A Bíblia diz que Ele trouxe cura na cruz do Calvário. Levou sobre si todas as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu quero te dizer o seguinte. Nós temos que valorizar esses últimos dias. Tirar o medo do nosso coração. Tirar essa prudência exagerada que está existindo e começar a existir e viver pela fé. A Bíblia fala em 4 lugares: Abacuque, Romanos, Gálatas, Hebreus, 4 vezes. Eu não tenho prazer naqueles que confiam na sua própria força. Eu não tenho prazer no soberbo. Mas o meu justo viverá pela fé. Isso significa nas 4 afirmações, independentemente do que vai acontecer, o justo, o Filho de Deus, aquele que exerce fé, vai sobreviver, haverá livramento, haverá o acolhimento do Senhor, porque nós dependemos de um Deus que faz, de um Deus que se movimenta, um Deus que age e não está em silêncio, não. Ele quer que você esteja atuando pela sua fé. A tristeza, o choro pode vir pela noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Tudo é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. A palavra de Deus permanece para todo sempre. E é Ele que nos dá a inspiração. Por isso nós precisamos, na nossa fé, uma unção fresca. A fé é o resultado da transferência daquilo que Deus crê, haja, faz, domina, conquista, seja próspero, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. E essa convicção fica no nosso coração. E você passa a exercer o que você é, filho de Deus. Você passa a exercer o que você é, usando ferramentas que é a sua boca para dizer: exista, materialize. Não sei de onde vem, mas Deus faz milagre.
Tem coisas que para o homem é irreversível, para Deus é milagre. Um dia eu preguei uma mensagem aqui, veio agora na minha mente. A maior parte Deus faz. Nós entramos com a pequena parte. É apenas um grão de mostarda que faz a diferença na nossa fé. Tudo aquilo que você precisa. Eu quero te dizer hoje, se você está enfrentando dificuldades, problemas, seu nome é fé, você tem resposta. Você precisa ajustar seu lar, seu nome é fé, a palavra tem resposta. Você precisa de milagres na tua vida, seu nome é fé, a palavra tem resposta. Você precisa de cura, seu nome é fé, a palavra tem resposta. Você precisa viver o melhor de Deus nesses dias. Você tem o seu nome e ele é grande, é fé. A palavra te dá a resposta para tudo isto. Você crê, diga amém. Nenhum lugar poderia ser tão seguro. No momento em que Moisés disse, Deus falou comigo. Meu irmão, Deus está falando com você sempre. A palavra não volta vazia. Essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Nós estamos passando momentos em que ideologias, filosofias, inteligência de homens, sofisma quer driblar e enganar a mim e a você, roubando a nossa fé. Isso é papel de Satanás. Diz João 10:10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Não se engane com isso. Não dá para fazer amizade. Não dá para vender o seu direito de primazia diante de Deus. Porque Deus escolheu você. Foi Deus que justificou você. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8. Quem tentará contra os eleitos de Deus? Se é Cristo que o justifica. Isso significa, Ele pagou um alto preço por você. Ele perdoou você. E escreveu o seu nome no livro da vida. Tem muitas pessoas que podem até sair das igrejas por causa de algum problema interior com ele mesmo. E alguns arrumam até desculpa para colocar em outras pessoas. E fica algum tempo desviado. Se é filho de Deus, vai voltar. Agora voltando para o texto. Moisés foi levantado ao término dos 400 anos. Você sabe da história. Com 80 anos foi chamado por Deus. E chegou o momento de ir para o Egito e defrontar o poderoso desse mundo. Você sabe que Faraó, o Egito significa mundo e significa demônio ali operando. O maior poder da terra estava ali. Mas chega um homem, pastor de ovelha, aprendeu a pastorear de ovelha, com um cajado na mão. Mas aquilo era uma autoridade. Abra um parênteses, você não tem um cajado na mão, mas você está selado pelo Espírito Santo dentro de você. É algo tremendo. É algo poderoso. Aconteça o que acontecer, ninguém tem poder de te apagar o seu nome do livro da vida, se você manter comunhão com Deus. E exercer a fé. O seu nome é fé. Vamos ver se tem alguém dormindo aqui. O seu nome é fé. Você pode falar mais forte e fazer melhor. O seu nome é fé. Você é filho de Deus. Então todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem no seu propósito. Ah, mas quando chegou naquele momento, análise da história, Faraó analisando o Deus Todo-Poderoso, analisando Moisés, ganhamos, vencemos. A estratégia deles é uma estratégia perdida. Eles estão num beco sem saída.
É assim que Satanás quer colocar para os últimos dias, que nós podemos sermos religiosos, falar de Deus, se encontrar até, mas não quer que você exerça esse poder do Espírito Santo, que sacode você por dentro, sacode você por fora, e você começa a exalar fé em tudo que você faz. Tem hora que as coisas não estão acontecendo, tem hora que as coisas não estão surtindo efeito, mas você permanece com perseverança naquilo que você crê, porque quem crê, verás a glória de Deus. Quem crê, verás a glória de Deus. Mas muitas vezes vem pessoas usando aquela experiência de um momento de fraqueza de Pedro, quando ele vê Jesus e não o reconhece, no meio de uma tempestade, e Jesus diz: vem comigo, Pedro. E ele foi. No começo confundiu até com um fantasma. É assim, quando a gente não tem comunhão, não sabe com quem andamos, a gente faz até confusão. Nós precisamos saber quem somos, a nossa identidade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu estou vivendo e nós estamos vivendo os momentos de revelação em que você está enxergando o começo da história, o meio da história e o final da história. Está na hora de nós sairmos da nossa zona de conforto e não temer as palavras dos homens. Porque Deus levanta uma igreja triunfante, uma igreja que pode, uma igreja que faz, uma igreja que tem autoridade na sua boca para dizer: Satanás, você não tem autoridade com a minha vida. Ah, Moisés passou por um aperto. Você vai ser liberado sim, Moisés, mas deixa as crianças aqui no Egito. Não, esse mundo eles querem os nossos filhos, como quiseram naquele tempo. Então você que tem filho criança, traga no departamento infantil, ensina a criança no caminho que deve andar. Você que tem filho adolescente, deixa ele crescer na igreja. Você que tem filho jovem, deixa crescer na igreja. É melhor que as pessoas pensam que são inocentes e ingênuos do que viver com essa maldade, essa grande malícia que o mundo está plantando no coração das pessoas. E querem plantar desde criança. Nós vamos ensinar os nossos filhos. A responsabilidade é tua, pai. A responsabilidade é nossa como pai, como avós. Nós temos que, tem hora que é difícil, eu tenho dito isso, tem hora que confrontar uma adolescente é barra pesada, mas quem é pai é tua obrigação. Há um termo lá no Nordeste que eles falam: quem come do meu pirão vai desfrutar do meu cinturão. Não é assim que fala lá? Porque dentro de casa, meu irmão, tem um sacerdote. Com amor, ele fala, mas se precisar orientar, disciplinar. Agora, chega um momento da idade de um adolescente, de um jovem, você não vai corrigir mais com a varinha. Você vai ter que relembrar os princípios. Que tal ensinar desde criança? Que tal começar a fazer o certo? Que tal você dar um testemunho do evangelho bom dentro da sua casa? Porque quando um jovem vê um pai de joelho, isso mexe com o coração dele. Quando um filho vê um pai e uma mãe que lê a Bíblia, mexe com o coração dele. Por isso que a gente ouve testemunho de tantos viciados, de tantas coisas, e depois que ele recebe Jesus, é transformado, Jesus perdoou tudo, ele diz: a minha mãe orava por mim, eu sou um desviado desde criança, eu não dei atenção. Mas quando o poder de Deus opera, quem é filho, se é um pródigo, vai voltar. E eu volto a terminar esse assunto. Não abra mão dos seus filhos para o mundo. Amém? E Moisés disse: o que vocês estão vendo é real ao mundo natural. E eles começaram a murmurar: nós fomos liberados do Egito para morrer aqui. Vocês não estão vendo a coluna de fogo? Não bastou. Começaram a murmurar.
Mas a verdadeira fé considera Deus. A verdadeira fé considera Deus e não as circunstâncias. Fala comigo assim: a verdadeira fé considera Deus e não as circunstâncias. Meu irmão, Moisés simplesmente começou a clamar. E Deus disse para ele: por que clamas a mim? Quando você tem uma palavra já determinada para a sua vida, você não precisa ficar ser tão repetitivo. Uma das coisas que Deus não gosta. Uma das coisas que Deus não gosta é quando você não crê no que ele fala. Senhor, repete para mim, eu não entendi. Deus não quer isso. Ele quer que você creia. E o que Deus falou para você basta. Uma das coisas importantes, você que já tem alguns anos de igreja, ou você que está começando agora, é Jeremias 1,12. Deus falando: eu velo para o cumprimento da minha palavra. O que Deus pode aceitar de nós é que você diga para Ele: eu tenho uma aliança contigo. Tudo que o Senhor disse é meu, e tudo que eu disse é teu, e nós somos um em Cristo. É a nossa vitória. O mundo quer tirar isto. Moisés simplesmente olhou para frente e viu o mar agitado. Ele disse para o povo: aquietai-vos. E eu digo para você nesse período: aquete o teu coração e saiba que o Deus que está em você é maior. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E pelo poder do Espírito Santo que está em nós, nós somos maior do que realmente nós representamos. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Mas é uma pessoa e ele vive conosco, está conosco. E você pode fazer tantas coisas. A Bíblia diz assim: no nome do Senhor, nós faremos proezas. E Moisés disse: aquietai-vos e vede o grande livramento do Senhor, que hoje Ele vos fará. E também disse: o Senhor pelejará por vós. Diga ao povo que marche. E foi a mesma palavra que Jesus disse. Moisés disse: marche. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Meu irmão, Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. No meu nome expelirão demônios. No meu nome falarão novas línguas. No meu nome ressuscitarão mortos. No meu nome porão as mãos sobre os enfermos e sararão. E se alguma coisa venenosa tomardes, não vos fará mal algum. É a palavra, como Moisés disse: vamos marchar. E quando Moisés fez essa declaração, sabe o que aconteceu? Milagres. Sabe quando você usar a essência e reconhecer com convicção que o seu nome é fé, por dentro as coisas começarão a acontecer. Porque agindo Deus, quem impedirá? Pode acontecer o que for, a palavra que está em você é maior. Moisés, diga para a natureza: vamos ver o milagre. Ele estendeu o cajado e o mar se abriu. Esse foi um milagre físico tremendo, extraordinário, o maior da história mundial. Agora, o maior milagre desse mundo e mundialmente reconhecido, conhecido nos céus, conhecido no inferno, foi quando Jesus disse: está tudo consumado. Creia, está consumado. A tua história eu estou reescrevendo. Porque o teu nome é fé. Diga para a igreja que marche.
Diga para a igreja continuar nessa pegada. Sabe por quê? Não se intimide por aquilo que dizem, mas permaneça confiante no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela é definitiva para mim, para você e para a igreja. Ele está no trono, reinando através de nós. Jesus está reinando em vida através de nós, a igreja. Então, queridos, eu quero te dizer, não vamos se acomodar. Está passando os 2000 anos. Eu não sei se houve algum erro no calendário gregoriano ou hebraico. Deixa os estudiosos quebrarem a cabeça. Eu preciso estar preparado em fé. Nós precisamos estar em fé como igreja e com a missão. Ele está contando comigo, Ele está contando com você, Ele está contando conosco. E nós precisamos ter um espírito destemido. Porque recebemos um espírito de ousadia, de coragem. Então creia, você é um homem sarado, uma mulher sarada. Você é um homem vitorioso. Pastor, eu queria contar para o senhor, a parte profissional minha. Está na hora de você crer que você é capaz. Está na hora de você acreditar na palavra de Deus. Está na hora de você chamar a existência. O seu nome é fé. E é com Deus que nós podemos declarar o que Ele diz se cumpre. A palavra é muito clara, Ele não é homem para mentir. Eu não estou falando para você nenhuma ilusão. Eu vou lhe dizer para você com toda sinceridade, eu creio naquilo que eu prego. Nós passamos já por muitas circunstâncias, você passou por muitas circunstâncias, mas você está aqui. Talvez você andou, mas você está aqui. Você que está me assistindo, está na hora de sair da área de conforto. Porque aqueles que vão estar prontos para subir, precisa ter azeite na lâmpada. Precisa ter a ousadia que vamos até os confins da terra pregando o evangelho. Se eu não vou, eu tenho que capacitar outros que vão. Se eu não vou, eu vou financiar. Se eu não vou, eu vou orar. Eu vou ficar na retaguarda, porque a fé vai fazer milagres. E no nosso meio, nós precisamos ter homem como esse centurião. Ele não era um israelita, não era um hebreu. Era um pagão e foi reconhecido como um homem de grande fé. Como você quer ser reconhecido? Dentro do seu lar, seu núcleo. Um homem de fé? Uma mulher de fé? Meu irmão, dentro do nosso núcleo nós vivemos muitas coisas boas. Muito mais boas do que coisas ruins ou adversidades. Isso faz parte de quem vive nesse mundo. Sabe por quê? Porque essas notícias querem nos corroer, quer atrapalhar os nossos pensamentos, quer tirar a nossa direção. Amanhã é segunda-feira. Você que é vendedor, saia da tua casa como um gigante que vai vencer, vai vender. Você que tem empresa, vai vender, vai vencer. Você é proprietário de uma empresa, creia que vai prosperar. Você que trabalha, vai prosperar a tua vida, o teu patrão, a tua empresa que você trabalha. E você tem que declarar que o país que nós estamos é o celeiro do mundo. Eu gosto muito dessa afirmação. Dentro dessa história, José foi o abençoador. O povo viveu todos aqueles anos por uma fé extraordinária. Por isso que veio aquele primeiro-ministro de Israel e disse: Israel é a terra prometida, mas o Brasil que eu estou conhecendo é a terra da promessa. Deslumbrou que aqui a palavra de Deus permanece, deslumbrou que aqui é uma terra abençoada, deslumbrou que aqui tem fé. Então nós não podemos entregar a nossa terra prometida por inverdades que estão sendo pregadas por aí. A igreja, ela tem que ter consciência que nós temos que ter liberdade para pregar o evangelho. Eu chorei quando
limitaram que não podia vir na igreja com 60 anos. Eu entrei em luta, falei, não é possível. Eu não posso ficar sem pregar a palavra, não vou ficar em casa. E minha mulher, que é determinada, perfeccionista na cartilha, não, está escrito, você não vai poder. O Daniel vai te substituir tudo. Eu falei, não, essa coisa precisa mudar. Meu irmão, querem paralisar você, quer paralisar a igreja. Negativo. Nunca vi tamanha fé na igreja Rua Anhanguera 84. Nunca vi tamanha fé na cidade de Bauru. As igrejas conscientes da palavra de Deus. Porque aonde prega a palavra, tem fé. Aonde prega a palavra, tem fé. E milagres acontecem. E uma das coisas que eu sempre digo no meu coração, eu quero que todas as igrejas evangélicas fiquem cheias. E Satanás seja aquele perdedor. E nós vamos saquear o inferno. Porque, meu irmão, querido, sabe quanto está o placar? 10-1 para o nosso time. 10-1 para os escolhidos, meu irmão. Não é 10-1 para o contrário. O contrário está debaixo dos nossos pés. Ele perdeu e nós vencemos, porque a história nós conhecemos e você tem um nome. Você é filho de Deus e o melhor lugar para nós estarmos é na palavra. Quando o povo de Deus saiu, pôs o pé, o mar se abriu. Eu não vou entrar mais no final da história, mas sabe qual foi a promessa para José? Quando vocês saírem para a terra de Canaã, olha, antes de morrer, ele disse, não deixe aqui os meus ossos, os ossos do meu corpo. Eu tenho que ser enterrado na minha Canaã. Oh, glória a Deus. Você que é do povo de Deus, filho de Deus, da fé, tem o nome fé no seu coração. Meu irmão, nós não vamos ter restos mortais nessa terra. Nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. Porque o primeiro homem entrou no céu. E esse chama Jesus. E os seus irmãos da família de Deus, todos eles, quando o tempo determinado por Deus acontecer, a Bíblia diz que os mortos, para você conhecer a palavra, ressuscitarão primeiro, receberá um corpo incorruptível. Sabe o que Jesus mostrou nos céus? Um corpo de homem glorificado, incorruptível. E é este corpo que nós vamos ter quando essa história terminar. Então eu quero dizer o seguinte, um ânimo para você. O lugar que você deve estar é no lugar seguro. É o lugar da palavra. Aonde tem ausência da palavra, tem ausência de fé. A verdadeira fé considera Deus e não as circunstâncias. A verdadeira fé não se importa com os planos de Satanás e não se importou com os planos de Faraó. Porque Deus tem determinação para os seus filhos. E Ele tem uma promessa que Ele já disse lá atrás. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em Abraão nós receberíamos pela fé, porque ele passou essa jornada. O Espírito Santo prometido nós iríamos receber. Em Abraão se concretizou todas as coisas das promessas passadas. E em Jesus Cristo tudo se cumpriu. Está escrito isso em Gálatas 3, 13, 14, 15. Ele se fez maldição no nosso lugar. E Ele, depois dessa consumação, dando a vitória a você e a mim e a igreja, Ele enviou o Espírito Santo, que está em você. O seu nome é fé. O seu nome é fé. Uma igreja que vive a fé e a glória de Deus espalha a notícia. Não fica caladinha.
Não. Se no Velho Testamento teve uma mulher, uma jovenzinha, que foi escrava com o povo sírio, e era empregada doméstica de Naamã, e ela viu o general honrado na nação, o maior nome da nação, leproso, e ela disse: lá em Israel, na minha terra, tem um homem de Deus que pode curar você. Então, até os confins da terra, o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, tem que estar na nossa boca. A nossa fé tem que manifestar. Meu irmão, isso aconteceu também no Novo Testamento. Quiseram anular a fé de Estevão, maltratando ele. Quanto mais faziam coisas negativas com ele, ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele só viu uma pequena visão. Vê se você compreende. Ele ora para o céu e entrega a sua vida. E ele vê o céu aberto. E vê o Filho do Homem, Jesus Cristo, saindo do trono e ficando em pé para receber ele. Olha que coisa maravilhosa. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Senhor que nós servimos. É este que entregou a sua vida por nós. Em qualquer circunstância, Ele te ama. E Ele fez promessa para você individualmente. Ele fez promessa para a tua família. Ele fez promessa para os teus filhos. Tudo pode se reverter se você crê. Então fala assim: eu creio que não há causa perdida para Deus. Para mim, eu sou vencedor. A minha história está nas mãos de Deus. E a igreja que vive fé, ela espalha a notícia. Não faltará direção de Deus para os últimos dias. Não faltará consolo de Deus para os últimos dias. Não faltará regozijo. Igreja se alegra, está na presença de Deus. Não faltará alimento, não faltará segurança, não faltará suprimento, não faltará refrigério, não faltará unção, porque a Bíblia diz em Isaías 41:10, e eu termino com esse texto. Fala comigo em voz alta. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Esta é a promessa que você deve gravar no coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta e declara isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, somos vencedores.